A gente vê pessoas falando sobre feminilidade, mas que fazem uma espécie de caricatura dessa mulher feminina, dessa mulher sábia e dessa mulher diligente. Então a gente vai ver um extremo, né? Aquela mulher que levanta cedo e coloca o seu vestido de flor e prepara o pão para os filhos tomarem café de manhã e faz a própria manteiga. E aí bota flores no cabelo, colhe flores. E no outro extremo nós temos aquela que não faz nada, aquela que é extremamente, sabe, tola, aquela que diz que pode ser tudo e qualquer coisa. Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast O Clã. Esse podcast que inicia hoje e que eu vou trazer vários temas que vocês me pedem muito, principalmente lá no meu Instagram. Temas sobre a vida da mulher, sobre produtividade, sobre família, sobre casamento. Estou eu aqui sozinha hoje, mas saibam que às vezes estarei com o meu co-host, meu marido, Thales Mauri, que vocês já conhecem. Caso você não conheça, saiba que é meu marido. Tô casada há 10 anos, tenho 2 filhos. E ele vai estar aqui, às vezes, esporadicamente, para que a gente consiga também bater esse papo aqui. Esse podcast tem um único intuito: fazer com que você entenda qual é o seu real papel na sua geração. Se tem uma coisa que eu venho fazendo nos últimos anos da minha vida, por mais aí, nos últimos 6 anos, vamos dizer, é fazer com que vocês entendam, vocês mulheres entendam o seu real papel na sua vida. Entendam a força que você tem para mudar, para transformar, para mudar cenários e mudar contextos. A partir do momento que você entende o seu papel, quem você é, aquela e aquilo, e para aquilo, aliás, que você foi chamada e aguardada. Então saiba que esse podcast, o Clã, porque obviamente, como eu sempre falo, todo o meu conteúdo, por mais que seja de procrastinação, por mais que sejam de constância, de diligência, sempre vai desaguar na família, que é um dos meus valores negociáveis. E aqui eu também quero te fazer entender por que você tem que quebrar os ciclos familiares, para que você se torne a mulher diligente que eu sei que você pode e que Deus espera que você seja. Bom, bora lá! No primeiro episódio nós iremos falar de um assunto que vocês me pedem muito, que é, Mai, como ser uma mulher sábia? Como entender qual é essa sabedoria que muitas vezes eu vejo as pessoas falando na internet, muitas vezes eu escuto até você, Mai, falando sobre isso, como ser essa mulher sábia que edifica o seu lar e não uma tola que com as próprias mãos, obviamente, destrói. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a pessoa que está falando aqui, ou seja, eu, não estou mais avançada do que você nesse quesito de tentar ser uma mulher sábia. E por que eu digo tentar? Porque mulheres reais, e vocês sabem que se tem uma coisa que eu gosto de trazer aqui, é a realidade da mulher. Eu sempre digo que existe o ideal e existe, na realidade, o real. Então, a mulher que está aqui falando com você é uma mulher também que está na jornada, que está na caminhada, que erra, que acerta, que cai, que levanta, mas que continua. Eu sei que muitas de vocês muitas vezes olham para esse tema de Mai, como ser uma mulher sábia. E na internet, nesse lugar em que estamos hoje, a gente percebe, a gente vê muitas pessoas, muitas mulheres muitas vezes, trazendo também esse tema, como fazer isso, como fazer aquilo. Há pouco tempo eu estava voltando para casa com o Thales no carro do escritório, e coloquei ali no YouTube um podcast, aliás foi um corte de um podcast em que um homem, ele estava ensinando as mulheres a serem mulheres. E, obviamente, embaixo ali, o YouTube ele vai indicando outros assuntos semelhantes e eu vi uma quantidade grande de homem indicando e ensinando as mulheres a serem mulheres. Quando a gente vai para o Instagram também, o que a gente percebe? Existem muitos conteúdos, muitos deles, e obviamente a gente não pode generalizar, muitos deles feitos por pessoas muito boas, por pessoas que realmente sabem do que estão falando, por pessoas que entendem o que é de fato a vida da mulher, e muitos deles não. Por que eu estou levantando essa questão aqui? Porque eu não sei se você percebe isso, e coloca aqui abaixo no comentário se você percebe, se isso é uma percepção só minha ou sua também. Me parece que hoje em dia as mulheres estão meio que confusas.
confusas do seu real papel. Eu acho que nunca antes na história da humanidade houve um período em que a mulher estivesse tão confusa de quem ela é, do que ela nasceu para ser, para fazer e daquilo que ela pode exercer na sua vida, da forma que ela pode ou deve se comportar. Então, essa é uma percepção minha, eu quero saber se é uma percepção sua também, mas me parece que a mulher nunca esteve tão perdida, nunca esteve tão perdida mediante ao seu real papel na sua vida, na sua família. E, obviamente, a gente traz aqui, de forma pincelada, as ideologias que dizem para essa mulher que ela pode ser tudo e qualquer coisa. Então, obviamente, isso corrobora também com essa confusão. Mas o que eu vejo é uma crescente de pessoas tentando ensinar a mulher a ser mulher. Tentando ensinar a mulher a se comportar como mulher, a saber da sua sabedoria de forma externa. E uma vez que, já adiantando, eu não acredito que a sabedoria ela venha de forma externa. Eu acredito sim que a mulher ela é, por intuição, uma mulher sábia, mas vamos chegar lá. E aí, em contrapartida também, né, falei desse cenário de homens ensinando mulheres, de pessoas muitas vezes jovens, 15, 16, 17 anos, trazendo conteúdo para mulheres mais velhas, sendo que nem passaram por aquela experiência ainda da vida real de uma mulher que é mãe, que é casada, que tem que trabalhar fora, que tem jornada dupla. E aí a gente vê um conteúdo também muito extremo. E mais uma vez quero saber se é só uma percepção minha, mas a gente vê pessoas falando sobre feminilidade, mulheres ensinando outras mulheres sobre esse tema, que obviamente ele é muito importante que a mulher seja feminina, mas que fazem uma espécie de caricatura dessa mulher feminina, dessa mulher sábia e dessa mulher diligente. Então a gente vai ver um extremo, né? Aquela mulher que levanta cedo e coloca o seu vestido de flor e prepara o pão para os filhos tomarem café de manhã e faz a própria manteiga. E aí bota flores no cabelo, colhe flores. E no outro extremo nós temos aquela que não faz nada, aquela que é extremamente, sabe, tola. Aquela que diz que pode ser tudo e qualquer coisa. E no meio dessas duas pessoas, desses dois extremos, eu verdadeiramente acredito que está eu e você. Mulheres que são adultas, que já passaram aí, né, dos seus 22, 25 anos. Mulheres que têm filhos, no meu caso 2. Mulheres que têm jornada dupla e quiçá até tripla. Você pode ser uma dessas mulheres que está me assistindo agora, que tem jornada tripla. Mas eu ainda cuido da casa, gerencio o meu lar, gerencio a minha empresa ou trabalho fora para outra pessoa e ainda tenho que cuidar dos meus pais, enfim. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas como é que eu vou performar em um mundo em que eu não sei de fato como eu me comporto, eu não sei de fato como ser sábia, eu não sei se ser sábia é colocar flor no cabelo, vestido de florido, colher flores e fazer a própria manteiga, mas eu também não sei se eu sendo tola, eu vou atingir algum certo nível de sabedoria nesse comportamento que eu tô tendo, acreditando que eu posso ser tudo, que eu posso fazer tudo. E aí, obviamente, essa quantidade de informação está fazendo com que a gente esteja mais confusa. Quem realmente somos? O que de fato é esperado de nós? Qual é realmente a minha missão e como eu consigo atingir a sabedoria necessária para conseguir exercer a minha missão, exercer a minha vocação como mulher? Não me esquecendo, não me negligenciando, mas também rodando todos os pratos que eu preciso rodar no meu dia a dia. E estar segura, estar me sentindo bem com as ferramentas, acreditar de fato que eu tenho as ferramentas necessárias para lidar com a minha vida, a me beneficiar. Quando a gente pensa agora, depois que eu dei toda essa introdução, nessa problemática, né, dos extremos e de caricaturas da mulher sábia, obviamente eu vou voltar sempre na Bíblia, Provérbios 31. Não existe para mim outro lugar que eu balize o comportamento que eu devo ter para a missão que eu tenho aqui, eu e você. Nós mulheres, nós somos chamadas a sermos um dos pilares da nossa casa. Nós somos o termostato daquela casa. Perceba, e eu sempre digo isso, no dia, e isso acontece muito aqui em casa, no dia que eu não acordo bem, nada vai bem.
Eu percebo que as crianças brigam mais, os meninos eles ficam mais arredios, o meu marido fecha a cara. No dia que eu acordo bem, tudo fica bem. Eu percebo que o meu mood, né, o meu sentir, o meu agir, o meu comportamento, ele baliza também o comportamento das outras pessoas da minha casa, dos meus familiares. Nós somos, de fato, esses pilares. Só que sermos esses pilares não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Não quer dizer que na tentativa de ser uma mulher sábia, você não vai cair e ter que levantar. Sabedoria, para mim, a definição de uma mulher sábia, para mim, primeira coisa, é aquela mulher que sabe o seu real papel, independente de narrativas, independente de ideologias, independente de definições externas, mas é aquela mulher que escuta a própria voz da intuição. Nós mulheres somos muito intuitivas. Nós temos, eu acredito que isso diferencia também, um dos quesitos, obviamente, dentre vários, que diferencia nós dos homens é a nossa intuição. Nós temos uma certa voz, nós temos um certo, refinamento para conseguir enxergar para além das entrelinhas, conseguir sentir as coisas. E esse sentimento, quando uma mulher está regulada com a sua natureza, quando uma mulher está regulada, ela está se correlacionando com a sua natureza de uma forma saudável, ela consegue sentir, ela consegue escutar, ela consegue entender esses direcionamentos. E saiba, eu não estou falando de uma coisa intangível, esotérica, vocês me conhecem, eu sou muito prática, mas eu acredito que a sabedoria da mulher, ela nasce de escutar a própria intuição. Ela nasce de entender o seu próprio temperamento e deixar-se ser temperada por Deus. Dou um exemplo para vocês. Eu sou uma mulher no DISC, né? Executora, eu acho que é esse o nome que se dá. Eu sou uma mulher muito executora, eu tenho uma certa dominância, eu sou do temperamento colérico, então eu sou muito bora fazer, sou uma mulher movida por resultados. Só que em um certo momento da minha vida, esse meu temperamento mais movido pelo resultado, mais movido no bora fazer, não importa como, ele começou a atrapalhar o meu convívio familiar. Uma mulher, há 2 anos atrás isso aconteceu, que aquela mulher que corria atrás, mas passava por cima dos próprios desejos, muitas vezes, os desejos da família para ir atrás desse tal sucesso. E eu passei por um processo que eu deixei que Deus me retemperasse. Eu passei por um processo que, para que eu conseguisse de fato ser uma mulher sábia, eu tive que entender o meu real papel e tive que me deixar ser lapidada pelo Espírito Santo. Para que o meu temperamento, ele não fosse um impeditivo naquilo que é esperado de mim. Para que o meu temperamento, ele não fosse um muro entre as ações que podem levar a mim e a minha família para um novo nível e, obviamente, as ações que nos deixariam paralisados ou, enfim, ou destruiriam a nossa família. Eu venho de uma família, e se você me conheceu agora, saiba que eu venho de uma família extremamente disfuncional. A minha mãe foi embora, eu tinha cerca de 4, 5 anos, né? Ela literalmente nos abandonou, então, desde cedo, eu entendi que se não fosse por mim, ninguém ia fazer. Então, eu balizei o meu comportamento, já obviamente isso acoplado com o temperamento, para o resultado. Só que, em um determinado momento da minha vida, essa busca incessante por resultado estava fazendo de mim uma mulher tola, que com as próprias mãos estava destruindo. Deixar-se ser temperada por Deus, moldar o seu temperamento, entendendo, obviamente, qual é o seu real papel na sua família, na sua existência, na sua comunidade. Entender o poder que você tem. Eu, como cristã, a gente vê ali inúmeras mulheres na Bíblia, por mais que todo mundo diga que a Bíblia... todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, mas muita gente diga que a Bíblia é machista. Não sei aonde que está escrito isso, porque a gente vê a quantidade de mulheres. Ruth, Esther, Lia, né? Até, aliás, no Fundamentos, a minha mentoria Fundamentos está fechada nesse momento, nós temos o Desperta Lia, que é um desenvolvimento pessoal, uma vez na semana ao vivo comigo, todo focado na Bíblia, onde eu trago a história dessas mulheres
Como eu falei, a mentoria está fechada agora, mas aqui abaixo tem uma lista de espera, caso você queira estar na próxima turma. A gente vê ali inúmeras mulheres. Débora, quantas mulheres, a própria Maria, mãe de Jesus, eu sempre digo, né, que a mulher ela é tão sábia que o próprio Redentor, ele quis nascer de uma mulher. Deus fez com que ele nascesse de uma mulher. Então a mulher ela tem essa sabedoria. A gente vê mulheres mudando civilizações, a gente vê mulheres entendendo seus reais papéis, construindo famílias, mas em contrapartida a gente também vê mulheres destruindo. A gente vê mulheres destruindo famílias. A gente vê mulheres egoístas passando por cima da própria família, da própria realidade, para que consigam chegar naquele resultado egoísta. Então o que a gente precisa entender aqui? A sabedoria é algo intrínseco da mulher. Só que a própria Bíblia fala que a gente tem que clamar por sabedoria. Porque se você pedir, Deus irá te dar. Então a sabedoria, muitas vezes, começa com temperar o seu temperamento. Quantas de nós somos mulheres explosivas, somos mulheres reativas, somos mulheres compulsivas? E, por isso, nos tornamos mulheres temperamentais. Ou seja, que vivem pelos impulsos baixos do seu próprio temperamento. Então, a sabedoria está em moldar o seu temperamento. A sabedoria muitas vezes está em calar a ira, calar a impaciência. A sabedoria está em falar menos e escutar mais. E eu confesso para vocês que esse é até um desafio pessoal meu, falar menos e escutar mais. Porque eu falo. A sabedoria está em entender e tratar aquilo que já é teu com diligência. Quantas pessoas, quantas mulheres reclamam da louça para lavar no final do dia? E quantas mulheres gostariam de ter uma família e que essa família usasse uma louça no final do dia que ela pudesse lavar? Quantas mulheres elas reclamam da jornada dupla? E quantas mulheres gostariam de ter essa jornada dupla? Trabalhar fora e ter uma família aí esperando quando ela chega. Como eu falei, existe o ideal e existe o real. Eu não estou falando para você e nem quero colocar um peso nas suas costas dizendo que você vai ser perfeita, que você vai fazer tudo sorrindo, que você vai fazer tudo com paciência e amorosidade. Não. Porque como eu falei, existe o cansaço, existe as demandas, existe as responsabilidades. Mas a sabedoria, ela está nesse lugar. Ela está nesse lugar de, opa, existem duas formas de agir nesse contexto. Como uma mulher tola ou como uma mulher sábia. Existem duas formas de responder esse WhatsApp. Com a mulher tola ou com uma mulher sábia. Existem duas formas de responder o meu patrão, como uma mulher tola ou uma sábia. Existem duas formas de educar os meus filhos, como uma tola ou como uma sábia. Existem duas formas de escolher como eu passo o meu tempo, como uma tola ou como uma sábia. Não existe sabedoria reservada apenas para um cômodo da sua casa, ou seja, apenas para uma área da sua vida. Mas eu sou muito sábia no meu convívio em comunidade, na minha igreja, nos meus conselhos. Mas aí na hora do meu casamento, na hora para com os meus filhos, na hora com o meu chefe, na hora de simplesmente fazer algo com diligência na minha casa, eu viro outra mulher. Não tem como. Não tem como. Então a sabedoria ela tem que estar o tempo inteiro, e isso é um exercício mesmo de consciência. Frear os seus impulsos. Temperar o seu temperamento. Entender as suas inclinações naturais. Todas nós temos inclinações naturais que precisam ser moldadas. A minha inclinação natural é para irritabilidade e impaciência. Eu preciso todos os dias, deliberadamente, escolher não me mover pela irritabilidade, pela impaciência. E quando eu escolho, e quando eu vou tolindo, quando eu vou moldando o meu temperamento, as minhas inclinações mais baixas, vai nascendo uma mulher mais sábia. Vai nascendo um novo padrão comportamental. Vai nascendo uma nova forma de me relacionar. E, consequentemente, obviamente, frutos novos também vão acontecendo, vão aparecendo na sua vida. Não existe uma sabedoria dessa maneira intangível que muitas pessoas pensam. Não existe uma sabedoria
tão somente por vestuário, né? A flor no cabelo. Não existe. A sabedoria, ela tem que estar no seu dia a dia quando você está podando as suas inclinações, quando você está temperando o seu temperamento, quando você freia os seus impulsos, quando você freia muitas vezes a sua língua, quando você freia muitas vezes o seu comportamento impulsivo de compra, de distração. À medida que você vai conseguindo aparar essas arestas, você vai se tornando uma mulher cada vez mais sábia. Sábia. Porque foi para a sabedoria que nós fomos chamadas. Quebrar ciclos geracionais, que é a minha missão aqui com você. Resgatar mulheres e prosperar famílias é o nosso lema. Quebrar ciclos exige que você seja a pedra no lago. Quem aqui é a pedra no lago? Sabe a pedra no lago? O lago está calmo, nada se movimentando, mas você joga uma pedra, o que acontece? Ondas começam a sair daquele ato, daquela pedra que caiu. O que isso quer dizer? Que uma mulher sábia, ela é a pedra no lago. Através dela, outras pessoas serão atingidas. Através do ato, através do comportamento, através da postura dela. Outras pessoas serão atingidas. Os mais perto, perceba na água como acontece. Os mais de perto, os mais de longe. Não tem como uma luz ser acesa e ficar, obviamente, escondida. E muitas pessoas, muitas mulheres podem dizer, mas isso não é muito cargo, é um cargo. Pois é, não é para todas, mas é para aquelas que decidem. É para aquelas que decidem serem mulheres sábias. Aquelas que decidem serem, eu vou ser a pedra no lago da minha família. Eu vou ser a pedra no lago, mas começando pelos que estão perto. Começando pelos que estão perto e atingindo aqueles que estão longe. Essa é a verdadeira sabedoria da mulher. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do podcast O Clã. Coloca aqui abaixo para mim se você gostou. Eu te vejo aqui na próxima semana. Coloca abaixo também alguns temas, sugira aí alguns temas que você goste, que obviamente a gente vai tentar trazer para você. No mais, eu te vejo no próximo podcast. Tchau!